Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Olá, boa noite, bem-vindos ao culto de oração dessa quarta-feira, quarto e último encontro da série O Chamado de Deus para a Sua Vida. E essa noite com o título Testemunhas de Cristo. Antes de entrar na mensagem de hoje, eu quero fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ser a porta-voz das mensagens durante esse mês de outubro. Ser um mensageiro de Deus é uma bênção, a gente se torna um canal de bênção. E aí a gente se consagra mais, a gente é muito abençoado. Então acaba que o mensageiro é mais abençoado do que aqueles que ouvirão a mensagem. Eu me sinto super abençoada, foi muito bom, me sinto muito feliz
de ter sido a mensageira, a portadora da mensagem durante esse mês de outubro. Em segundo lugar, eu agradeço aos irmãos da Igreja do Parque Amazônia pela confiança, de entregar as quartas-feiras de outubro da minha responsabilidade. E em especial quero agradecer ao irmão Luciano, que se dedica muito para que tudo saia perfeito, faz as chamadas, coloca as músicas, enfim, tudo que é necessário para a transmissão sair perfeita, Fazer a transmissão online dá um trabalhinho e ele é super dedicado, então fica aí o meu agradecimento em especial a ele, a todos os irmãos, a todos os líderes, mas em especial o irmão Luciano. E também agradeço a todos que de uma forma ou de outra participaram dessa série, seja orando, compartilhando o link, curtindo, A gente sabe que nas redes sociais é interessante esse like, quanto mais curtidas a gente tiver, melhor, para espalhar mais a mensagem. Então agradeço também àqueles que assim o fizeram. Aí fica o meu agradecimento, o meu abraço e todo o meu carinho a todos vocês, tá bom? Bom, então, feitos os agradecimentos, vamos, para iniciar a mensagem de hoje, nós vamos orar, mas lembrando que você já pode escrever aí o seu pedido especial, o seu testemunho. Hoje nós vamos falar de testemunho, Então, se você tem algum testemunho, algum comentário que você queira compartilhar, pode escrever aí abaixo nos comentários. Então, vamos orar para iniciar? Ore comigo, feche seus olhos, curva sua fronte e oremos. Grandioso Deus, Pai de amor, de misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença para mais esse culto de oração. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ser a mensageira no mês e mais esse dia para finalizar essa série. Eu agradeço ao Senhor porque foi muito prazeroso, estar aqui e isso me ajudou a estar mais perto de Ti, me consagrar ainda mais. Então, eu agradeço por essa oportunidade, me coloco mais uma vez nas suas mãos para ser o instrumento dessa noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você já foi arrolado para ser testemunha? Eu já. Uma vez já me arrolaram para uma testemunha de uma audiência, uma situação de trabalho, uma questão trabalhista. Mas aconteceu que a audiência foi suspensa e aí eu não precisei testemunhar, mas eu estava lá como testemunha. E quando a gente fala em testemunhar, a testemunha ela tem um papel muito importante na decisão ali da situação, da lide, seja numa lide, num tribunal, ou de qualquer coisa, porque o testemunho, na verdade, é você fornecer evidências de um fato que você testemunhou, que você viu, que você presenciou, seja com você, seja com outra pessoa, mas que você estava presente. E num tribunal, quando a testemunha ela é convocada, ela tem um papel fundamental, porque ela pode tanto contribuir para absolver o acusado, quanto para condená-lo, porque tem testemunha dos dois lados, E quando o juiz adverte, quando o juiz chama, a testemunha para depor, ele adverte para que ela fale a verdade, independente de que lado que ela esteja, ela tem que fazer um juramento de dizer a verdade, nada além da verdade, somente a verdade. Porque a mentira, a gente sabe que ela, como diz o ditado, tem perna curta, Pernas curtas, não vai longe. Porque quando você diz uma mentira, você tem que contar várias outras para sustentar aquela uma. Então, é melhor dizer a verdade. Porque ali no interrogatório, no caso de uma audiência, de um julgamento, ali o interrogador, o advogado o advogado da defesa ou o advogado de acusação, que vai estar entrevistando a testemunha, ele vai perguntar várias vezes a mesma coisa para ver se a pessoa não vai entrar em contradição, porque a pessoa, quando ela está mentindo, geralmente ela se contradiz, não é verdade? Muito bem. E o falso testemunho, o Código Penal brasileiro prevê uma pena para quem dá falso testemunho. E é tão séria essa questão do testemunhar que
Deus já advertiu lá do início, na lei de Deus já diz sobre falsos testemunhos. E nós vamos confirmar, eu sei que vocês sabem, mas nós vamos confirmar isso, lá no livro de Êxodo, o capítulo 20, hoje eu vou usar a minha versão digital aqui da Bíblia, mas você pode usar qualquer uma que você tiver, digital ou a impressa. Eu vou usar a digital porque eu estou sem a minha impressa aqui. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos, que é a lei de Deus, o versículo 16, ele é o 9º mandamento. Eu demoro aqui para achar até aqui, né? Essa daqui é bom que ela facilita a encontrar, mas eu me perco até aqui. Tá? Mas é bom você acompanhar, porque você sabe que na minha leitura, às vezes, eu me banano aqui, né? Quem está acompanhando aí essa série sabe que eu costumo me bananar um pouco na leitura. O versículo 16, então ele é, capítulo 20, versículo 16, ele é o 9º mandamento, que diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, se é tão sério que Deus colocou lá, porque se não tivesse nos 10 mandamentos, se fosse uma coisa qualquer, uma coisa banal, né? Falei uma mentirinha ali e tal, não tem importância não. Então, se não tivesse importância, não estaria aqui. Se está aqui na lei de Deus, é porque é coisa séria. Então, falso testemunho é sério e tem uma pena também, na lei de Deus tem uma pena, e a pena é a morte, porque a lei de Deus, se ela for quebrada, se ela for transgredida, a pena é de morte. Então, transgredir a lei de Deus não é uma peninha qualquer de reclusão de alguns anos aí, como tem alguns crimes aí no mundo secular, não. É morte mesmo. Então, é muito sério a gente testemunhar. Então, a mensagem de hoje nós vamos falar de testemunhar de Cristo. Então, testemunhar de Cristo não é uma lide, na verdade, né? Não vamos estar aqui, ele não está sendo julgado, nós não estamos testemunhando num julgamento, mas nós vamos testemunhar o que ele fez na nossa vida. E aí, nós vamos ver que o próprio Jesus foi uma testemunha, o próprio Jesus ele foi testemunho do céu, né? Porque ele veio na terra para testemunhar. Para testemunhar de quê? Da verdade, do amor e da justiça, porque ele veio revelar o Pai, então ele veio para testemunhar, para dizer da verdade. Por quê? O que aconteceu? Lá, nossos primeiros pais, eles conheciam a Deus face a face, eles falavam com Deus face a face, mas com a entrada do pecado, eles perderam essa ligação, e as demais gerações não falaram com Deus face a face. Então aí, já precisava de alguém, né, testemunhar de Deus, desse amor de Deus, porque o que vai passando de geração em geração acaba que vai se perdendo, né? Eu não sei quantos aqui já brincaram, né, de telefone sem fio, né, que você fala, dá uma mensagem aqui e vai rodando, quando chega lá no último a mensagem chega totalmente diferente, porque cada um vai acrescentando uma coisa, tirando outra e tal. Então, por isso Jesus veio aqui para testemunhar do céu, para testemunhar de Deus. E vamos ver onde diz isso. No livro de João, capítulo 18. No livro de João, capítulo 18. Até aqui eu demoro a procurar. Mas nós temos tempo, não tem problema que a gente tem tempo. João, estou lá em 1 João, olha só. João, capítulo 18, o verso 37. Aqui está. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então essa situação aqui era lá o julgamento, né? Quando Jesus foi preso e tal, e aí eles queriam condená-lo à morte, mas eles precisavam de uma razão para isso, né? Eles não tinham razão para condená-lo à morte, mas eles precisavam. E aí eles tentavam de todas as formas para fazê-lo, para condená-lo à morte. E aí ele perguntou se era rei, porque, né, como é que ele ia dizer, enfim, eles estavam querendo que ele caísse em contradição. E aí, muitos tentavam encontrar testemunhos para testemunhar contra ele, para dizer que ele merecia, sim, ser condenado à morte. Vamos ver lá no livro de Marcos, que diz que muitos tentaram encontrar testemunhas contra Jesus, para condenar Jesus. Marcos, capítulo 14, versos 55 e 56. Versos 55 e 56.
Eis aqui. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Aí está, testemunhar em falso não tem coerência, porque é aquilo que eu disse, né? Se você mente, você cria uma mentira, aí você tem que criar várias outras para sustentar aquela uma. E aí acaba que fica incoerente quando a pessoa está mentindo. E como eles não tinham nada mesmo contra Jesus, eles tentaram falsamente arranjar alguma coisa para condená-lo. E aí a gente pode levar, baseado nessas pessoas que deram um falso testemunho lá no julgamento de Jesus, quando eles queriam condená-lo, essas pessoas, no juízo final, essas testemunhas que testemunharam falsamente, caso elas não tenham se arrependido do que elas fizeram e pedido perdão, se arrependido, né, do que elas fizeram e pedido perdão, elas irão receber a pena no juízo final, elas receberão a pena de ter dito falso testemunho, de ter testemunhado falsamente, que a pena é a morte. Aqui no mundo secular, acho que é uma prisão, uma multa, não sei o que, pagar uma prisão, se não me engano. Eu não li o Código Penal, eu sei que o Código tem, mas é prisão, se não me engano. E aqui não, no juízo final não, é a morte. Então quem testemunhou falsamente lá e não se arrependeu, porque teve todo o tempo de graça, não se arrependeu, vai ter que receber a pena, que é a pena de morte. Continuando falando de testemunhas, Jesus incumbiu os apóstolos de serem suas testemunhas, porque depois que ele cumpriu o ministério dele terrestre, que ele ascendeu aos céus, os apóstolos então ficaram para testemunhar dele para as demais gerações, né, que viessem, que não estavam e que não eram lá daquela região onde Jesus estava, né? Então levar a mensagem de Jesus aos demais viventes, né, aos demais seres. E isso nós vamos ver lá no livro de Atos, né, que Jesus incumbiu os apóstolos de serem suas testemunhas. Livro de Atos, capítulo 1, o verso 8. Verso 8, diz assim, isso é Jesus falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles então se tornaram as testemunhas de Cristo em toda a Judéia e até os confins da terra. E eles eram os testemunhas lá, né, as testemunhas, né, lá daquela época, e como eu disse nas semanas anteriores, né, que agora nós somos os enviados, nós somos os embaixadores, nós somos as testemunhas. Então, a obrigação de testemunhar agora no tempo do fim é nossa. Então, nós é que precisamos testemunhar. E para a gente testemunhar, a gente precisa conhecer Jesus. Como que a gente vai testemunhar se a gente não o conhece? Então, daí vem aquela importância que eu falei em todos os encontros aqui, da gente se consagrar a Deus, da gente ter um tempo, a gente ter comunhão. Porque como você vai testemunhar de alguém que você não conhece? Não tem como. Então, você precisa conhecer, você precisa conviver, você precisa de tempo para você ser uma testemunha de Cristo. Só para a gente concluir a questão lá dos apóstolos, vamos ler o texto de Atos, do capítulo 4, eu estava me esquecendo dele. O capítulo 4, o verso 33, só para a gente concluir essa parte aqui. Verso 33. Olha, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Olha só, o Espírito Santo estando sobre eles. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está abundantemente cheio de graça. Você está cheio de graça abundante. Então, não é bom você estar cheio do Espírito Santo? Então, para ser uma testemunha de Jesus, é preciso conhecê-lo, é preciso conviver com ele e ser batizado com o Espírito Santo, porque quando você é batizado com o Espírito Santo, quando ele vive em você, você transborda a graça. Então as pessoas olham para você e veem Jesus em você. Então, para ser uma testemunha de Jesus, é importante que você seja consagrada a ele, para que as pessoas possam vê-lo
através de você. Olha só que legal, porque ele vive em você. Bom, aí vamos agora a um conselho de Paulo, né? Para testemunhar de Cristo, eu vou falar aqui um conselho que Paulo deu na segunda carta a Timóteo. Já ia falar livro, na segunda carta a Timóteo. Segunda Timóteo, aqui Paulo deu um conselho, né? Para ser testemunha. Segunda Timóteo, capítulo 1, o verso 8. Vamos ver se eu marquei o verso certo aqui. Verso 8. Olha, diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem em seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, gente, a gente não deve se envergonhar de testemunhar de Jesus. Porque aquele que se envergonhar de testemunhar de Jesus aqui nesse momento, aqui na terra, enquanto estamos aqui, Jesus vai se envergonhar da gente, né? Daquela pessoa que teve vergonha dele, ele vai ter vergonha lá na hora dele te defender. Porque agora, nesse momento, né, que nós estamos passando, Jesus está fazendo o julgamento, né? De juiz investigativo. Então, a pessoa se chega ali na sua ficha e você é um daqueles que morre de vergonha de testemunhar de Jesus, aí Jesus também vai ter vergonha de testemunhar de você. Eu não estou falando só de você, não, estou falando de nós todos, eu também estou no meio, tá? Porque, na verdade, enquanto a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de mudar, né? A gente pode mudar. Então, enquanto a porta da graça está aberta, a gente pode mudar, pode sair, pode voltar. Mas o dia que ela fechar, quem estiver de fora, está de fora. Então, vamos nos entregar, vamos nos consagrar cada vez mais, vamos chamar Jesus para nossa casa, para o nosso coração, para tomar conta da nossa vida, para ser o rei da nossa vida. Porque aceitar Jesus como Salvador, eu acho que a maioria aceita rapidão, mas aceitá-lo como Senhor, aí as pessoas pensam um pouco e tal, porque não quer largar aquele pecado acariciado, porque não quer sair ali da sua zona de conforto. Então vamos deixar isso, porque esse mundo aqui é passageiro, essa vida aqui, ó, é muito breve, e vamos em busca da vida eterna, que é a vida que Jesus quer nos dar, para mim e para você, ok? Vamos juntos ser testemunhas de Jesus. Muito bem, essa era a mensagem de hoje. Agora nós vamos orar pelos pedidos. Quem ainda não fez, pode fazê-lo agora, pode escrever aí nos comentários, que aí nós vamos orar. No decorrer da semana eu vou continuar orando. E vocês estão mais do que convidados para participar conosco dos cultos presenciais. Eu não sei se no próximo mês os cultos de quarta-feira vai continuar online, mas online ou presencial, você é nosso convidado, vá conosco, vamos participar. Não é assistir o culto, é cultuar a Deus. Então você está lá junto conosco para juntos adorarmos a Deus. Certinho? Vamos orar? Feche seus olhos, curva seu fronte. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Peço uma bênção toda especial para todas essas pessoas que nos acompanharam, que nos acompanham todos os dias, que acompanharam toda essa série. Que esses pedidos que foram colocados sejam atendidos de acordo com a Tua vontade, porque nós precisamos abrir mão da nossa vontade e deixar que a Tua vontade haja na nossa vida. Que nós possamos deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida, no nosso coração, nos limpar de todo o pecado, para que possamos desfrutar da vida eterna que está preparada desde a fundação do mundo. Esse é o meu pedido e também o meu agradecimento, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui. Quem acompanhou uma semana, 2, 3 ou as 4, enfim, eu agradeço, recebo o meu abraço e nos encontramos lá nos cultos presenciais ou numa outra oportunidade aqui no online, tá bom? Um abraço e até a próxima. Dias que nem sei dizer, não tenho motivação.
sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar.